Parashá Pinchas. Ah, sim, 468, gente. Eu falei 368, mas 468. Está no capítulo 25 de Números, Bamidbar. Então, página 468, porção semanal Pinchas, e diz assim: falou o Eterno a Moshe, dizendo: Pinchas, filho de Elazar, o filho de Aharon, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumiu os filhos de Israel com minha ira. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel ferido, que foi ferido com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos simeonitas. O nome da mulher ferida era Cosbe, a midianita, filha de Tsur, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. Esse Tsur aqui é o Balaque, tá? O rei Balaque é a filha dele, era a princesa. Ele chamava Tsur. Aí quando ele veio para ser rei dos midianitas, midianitas, aí ele foi adotado o nome Balaque, que foi a paraxá passada que a gente viu, tá? Ele junto com Bilam, os dois feiticeiros, né? Então veja como que foi a afronta de Zimri. Seguindo, verso 16: e falou o Eterno a Moshe, dizendo: afligireis aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardis, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, ferida no dia da mortandade, no caso de Peor. Foi depois da mortandade, falou o Eterno Moshe a Elazar, filho de Aharon, sacerdote, dizendo: levantai censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos em diante, pela casa de seus pais, de todo aquele que ingressar no exército de Israel. Falaram Moshe e Elazar, o sacerdote, com eles nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, na altura de Jericó, dizendo: o censo será da idade de 20 anos em diante, como ordenou o Eterno a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito. Agora vamos pular aqui essa contagem. Vamos ver. Deixa eu ver aqui na página 473. Todavia, por sorteio será repartida a terra, pelos nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair o sorteio, será repartida a herança entre os muitos e poucos. Estes são os que foram contados de Levi, segundo suas famílias: de Gershon, a família dos Gershonitas; de Kehat, a família dos Kehatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, Hebronitas, Mahilitas, Mushitas,
Corarritas. Querate gerou Amirã. O nome da mulher de Amirã foi Yochebed, filha de Levi, a qual a Levi nasceu no Egito. E esta deu a luz para Amirã, a Aharon, a Moshe e a Miriam. A pergunta que eu fiz ontem, se vocês tivessem lido a Parashá, vocês iriam lembrar. Eu perguntei: qual é o nome do pai de Moisés? Amirã. Esta deu a luz para Amirã, a Aharon, a Moshe e a Miriam, sua irmã. E nasceram a Aharon, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Morreram Nadav e Avihu ao oferecer fogo estranho diante do Eterno. Os que foram deles contados, 23.000, todo varão da idade de 1 mês em diante, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moshe e Elazar, o sacerdote, os quais contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, não houve nenhum dos que foram contados por Moshe e Aharon, o sacerdote, quando estes contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Eterno tinha dito a eles que morreriam no deserto. Nenhum deles ficou salvo. Caleb, filho de Efuné, e Josué, filho de Nun. Agora no capítulo 27, vai contar a história daquelas 5 moças descendentes de Zelofhad, tá? Que morreu, eles não tinham irmão, não tinham homem, e ele só teve mulheres. E então vai contar a história como é que elas conseguiram a parte nessa escolha. Então vamos começar aqui por elas, tá? Essas moças, elas eram, segundo o Midrash, elas iam nas aulas que Moisés dava ensinando a Torá. E assim, é como que em cada aula uma das irmãs fazia uma pergunta. E aqui a gente aprende uma coisa assim interessante, que a gente percebe, como é pedido pela Torá, que a gente tenha sempre humildade, né? E Moisés, ele sempre teve essa humildade. Quando essas moças fizeram a pergunta, até então ele tinha uma palavra fechada do Eterno. A palavra fechada era que a herança da terra seria dividida entre as tribos, e a herança destas tribos, que iria perpetuar, seria, portanto, dado sempre ao masculino, tá? Agora, chega esse caso deste homem, ele morreu, e ele morreu, o pai delas, ele morreu porque ele quebrou a regra do Shabat. Mas só que diz o Midrash que ele não quebrou o Shabat simplesmente por idolatria pessoal, por rebeldia, por não cumprir o Shabat. Na verdade, ele se propôs a ser um exemplo vivo daquilo que não se deve fazer. Ou seja, como se fosse um mártir, tá? Ele, portanto, ele foi, nesse sentido, elas explicam que o pai sempre foi temente ao Eterno, e que ele morreu, portanto, assim, para dar o exemplo de como não se deve fazer as coisas. Essas moças perguntaram a Moisés: seria justo que a gente perdesse um direito de propriedade? E aí Moisés para e pensa: e agora o que eu vou responder? Ele fala: olha, a ordem que eu tenho é que seja dividido entre os filhos, não entre filhas.
Mas aí ele tem essa decisão, porque ele poderia ter falado assim: olha, o que Deus me falou está falado, é isso, voltem para suas casas, se aceitaram, muito bem, se não aceitaram, vão brigar com Deus, você vai perguntar para o Eterno, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou apenas um servo, estou seguindo recomendações. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? A característica dele sempre foi de levar a causa do povo ao Eterno. Se você tem uma responsabilidade em levar a causa ao Eterno, então a gente tem que lembrar da aula de Pirkei Avot de ontem. Assim como foi lido no livro que o Eterno, quando se apresentou a ele, Moisés, ele se apresentou na sarça ardente como? Com a voz de quem? Com a voz do pai dele, Amirã. Então naquele momento ele respeitou toda uma história, toda a particularidade. Agora, o que Moisés faz? Ele também leva o ensino para frente. É bem aquilo, ó. Alguém agiu com você com misericórdia? Então seja misericordioso com o outro. Tá? Não adianta você receber misericórdia e você ser implacável com outra pessoa. Não dá. Se você recebe o bem, então passe o bem para frente. Mas isso vai ficar na tua conta. É você que tem que ser consciente disso. E aqui você tem que aprender e lutar pela tua vida para você fazer uma ruptura com aquilo que a materialidade do mundo tem ensinado. Não é que você... É como se você fizesse sem pensar. Porque o comum da tua vida é o ensino que você recebe desde criança. Você está no mundo, você está nessa coisa que se vê e você acaba praticando aquilo que praticaram com você. Mas todos nós devemos, porque nós temos o direito e devemos exercitar esse direito de romper com esse padrão, tá? Na hora que alguém favorece você, você passa a favorecer outro. Aquele outro que foi favorecido vai favorecer a outro, sendo favorecido que vai favorecer a outro. Se alguém quebra essa corrente, o problema vai ser pessoal. Se essa corrente não é quebrada, você está levando luz ao mundo, porque você está demonstrando uma das características do Eterno, que é ser misericordioso, ser bondoso, tá? Então, repetindo, Moisés, eu vou encaixar dois assuntos aqui. Moisés, portanto, ele recebeu um favor de Deus quando Deus usou a figura do pai. Agora, essas moças chegam para ele e vai usar a figura de quem? Do pai. Então, impreterivelmente, é aquela questão inconsciente, querendo ou não, elas conseguiram acessar dentro da alma dele uma lembrança, tá? Aquela lembrança faz com que, querendo ou não, ele se lembre da forma como Deus foi misericordioso para com ele, no momento que simplesmente Deus poderia exercitar uma regra, uma lei, uma vontade, mas o Eterno considerou o momento específico da vida dele e se apresentou a ele com a voz do pai, tá? Essas moças, quando chegam e falam, mas o nosso pai é morto, ele não era um homem perverso, ele cumpria a Torá, então como que vai ser? Será justo que o nosso nome seja apagado, que a nossa família suma? E aí, ao invés de ele simplesmente bater a porta na cara dizendo, olha, a palavra me diz assim da parte do Eterno, e é isso que eu te dou, não posso fazer nada, quem administra as coisas é Deus. Mas ele é tocado, por quê? Ele é um defensor público, de exemplo, ele sente a dor do outro, e sentindo a dor do outro, ele vai levar a dor do outro ao Eterno. Então ele diz a elas,
Então aguarde, por favor, porque eu não sei o que deve fazer, porque Deus não me disse o que fazer nesses momentos. Você sabe que toda regra, dizem, né? É uma máxima que fala que toda regra tem a sua exceção. Então o Midrash vai explicando assim, que logo que ele sai da presença das moças, ele procura o irmão dele e vai conversar assim: Aharon, você lembra quando o Eterno ensinou a gente esse mandamento de como seria dividido a terra, as porções? Ele falou que era para os homens. Você lembra se ele não citou alguma exceção, se ele não colocou alguma coisa? Então eles começaram a vasculhar, a pensar. Não chegando uma lembrança final do assunto, então o caminho que ele tinha era apresentar o fato a Deus. E aí Deus então confirma, dizendo: olha, pode dizer às moças, e que a partir de hoje fique estabelecido, isso agora é uma regra, tá? A mulher, que é essa descendente, que é a filha, se não tiver mais varão, irmão, então vai ser dividido, vai ter a porção dela. Assim como Deus, você tem que pensar assim, olha, por diversas vezes Moisés usou o recurso do nome do Eterno. Tudo tem a ver com o nome do Eterno, tá? A história que a gente viu acima, quando Pinhas matou Cosbe e Zimri, ele fez isso por causa do nome do Eterno. Tudo que existe no mundo existe pelo nome do Eterno. Abraão recebe aquela condição de ser pai de nações, porque Deus pega uma letra do nome dele, o nome do Eterno, e coloca ali, tá? Uma letra que está relacionada com a vida, que é Re. E então, quando o Pinhas, ele vai e age para que cessasse no meio do povo tudo aquilo que se levantou contra o nome de Deus. Não sei se vocês lembram a história, mas a Parashá Balak, quando eles não conseguiram amaldiçoar o povo de Israel, que eles queriam tanto, no final das contas, o Bilam, que é Balaão, ele disse assim, vamos falar com as nossas palavras, o raciocínio dele foi assim: bom, por todo o conhecimento que eu tinha da feitiçaria, da magia, não foi possível aplicar, porque Deus não permitia, Deus trocava tudo, para seguir a máxima sobre o povo de Deus, no caso os judeus, não cabe Mazal. Então ele disse: não vai adiantar, não tem como. Aí ele chama o homem do lado e falou: olha, mas tem uma coisinha que vocês podem fazer, e isso tem a ver com o nome de Deus. Vocês podem trazer as mulheres, e as mulheres vão se contaminar, ela certamente vai contaminar aqueles homens, e eles vão pecar, e eles pecando vai abrir uma brecha para que a gente possa agir contra eles. E a ideia foi justamente, sabe as feirinhas que a gente está acostumado, a publicidade, propaganda e marketing, eles não fazem feiras? Você tem a feira do livro, você tem a feira, o salão do carro. O que você tem lá no salão do carro? Não tem moças quase nudez completa? Claro que eu estou exagerando, mas são moças bonitas. Pode assistir aí no Auto Esporte para você ver. São moças bonitas que está sempre representando a marca daquele carro, com o corpo tudo bem definido, tá? O produto sozinho já não era para chamar a atenção do homem, precisa da mulher daquele jeito. Aí você chega aqui no Brasil, aqui é apelação total, né? Aqui não é só
a modelação do corpo. Não, se puder, coloca só de biquíni, para poder chamar mais atenção ainda, tá? Então, chama-se atenção nessas feirinhas, ou feirinha, vai lá ver o ingresso, para você ver quanto que é. A ideia foi essa, eles montaram como se fosse uma feira desse tipo que você conhece dos nossos tempos, chamaram as mulheres midianitas, que eram moças bonitas, reconhecidamente, e elas então, elas serviam a um Deus, que não era Hashem. Ali ela faz aquele servicinho, ela chama a pessoa, gostou do produto, vem aqui, vem comer, degustar alguma coisa, e nisso dava vinho para eles. E eles ficavam, o olho fica encantado com a mulher, tal, e começa a beber, embebedava o homem, e aí ele se ajoelhava e acabava se corrompendo com ela e caía diante do altar desse Deus delas. E então eles cometeram pecado contra o Eterno, abandonando o senhorio ao Eterno, entendeu? Naquelas contagens que eu pulei aqui, ali vai mostrar a contagem, está dando em torno de 37 mil homens que morreram por esse pecado, tá? E aí o Eterno manda contar para ver com quantas pessoas temos agora e como será feita a divisão da parte da terra. Então, o que tinha acontecido nesse pedaço foi isso. Aí vem essa parte seguinte, vem Zimri, que ele era um dos príncipes da tribo de Simão. E ele, portanto, para afrontar Moisés, ele pega a princesa, que é a filha desse rei, o Balac, o Tsur, e traz ela para o acampamento de Israel e se deita com ela na tenda. É uma afronta ao nome do Eterno. Guardadas as proporções, na cabeça dele seria a mesma coisa que Korah tinha feito, de tentar diminuir a autoridade de Moisés, de colocar dúvida no meio do povo quanto à liderança de Moisés, tá? É bem aquilo que Yeshua disse lá no Novo Testamento certa vez: quem comigo não ajunta, espalha. É uma palavra muito conhecida que virou até um provérbio popular. Então, quem não está comigo, está contra. Se não está a favor, não tem neutralidade. Se você não está a favor, você está contra. Você pode não agir, mas você está contra. E foi isso que ocorreu. Essa questão toda estava levantando no meio do povo uma grande afronta e fazendo com que o povo ficasse com muita bronca de Moisés, a ponto de gerar algo muito ruim. Por quê? Quando Pinhas ele percebeu aquela coisa toda no meio do povo, aquele pecado, e ninguém estava fazendo nada, ele tomou a dianteira, foi lá e cravou a lança. A lança pegou os dois. Imagina o ato sexual, um corpo grudado no outro, com aquela lança matou os dois ao mesmo tempo, perfurou os dois corpos. E com isso a ira de Deus cessou no meio do povo. A semelhança é a mesma coisa quando o anjo da morte estava ferindo o povo e Moisés tinha pedido para que Aharon ministrasse o incenso no meio do acampamento para impedir a mortandade. Quando Pinhas mata esse casal, interrompe essa mortandade, tá? Então isso foi um episódio. E com isso Deus fica só de olho no povo. O povo começou a ficar contra Pinhas e começaram a arquitetar uma maneira de matá-lo. E aí Deus vem e fala para Moisés tomar a dianteira aí e falar para o povo: olha, eu estava a ponto de aparecer aqui e matar todos vocês, porque vocês estavam em concordância
com essas coisas todas, e ninguém estava se preocupando e zelando pelo meu nome. Aqui, pelo menos, eu achei um que tomasse a dianteira e vingasse o meu nome. Foi assim que a gente começou lendo, a forma como ele vingou o nome de Deus, para poder parar o falatório contra o nome de Deus, tá? E aí Deus jurou a ele, dizendo que ele seria muito bem recompensado, tá? E que ele não seria uma pessoa comum mais, que ele seria inclusive correndo, ou seja, entraria no sacerdócio. E é explicado que a geração dele realmente foi uma geração grande de sacerdotes que serviram tanto no primeiro templo quanto no segundo templo, cumprindo assim a palavra de Deus. Aí passa essa parte para as filhas, que eu já contei aqui para vocês, a forma como Moisés, nessa humildade, ele vai e coloca diante de Deus, e o Eterno traz essa compensação. E novamente, voltando como que no assunto de ontem, você vai percebendo que não há motivo para que você se esconda de Deus. Qual uma maneira de você se esconder de Deus sem se esconder de Deus? Olha, estou olhando aqui para o rostinho de vocês. Se vocês estão aqui, cada um poderia dizer assim: olha, se eu estou aqui, eu não estou me escondendo de Deus, eu estou aqui, tá? Então, nesse sentido, é como eu falei ontem, nessa materialidade das coisas, a forma como você enxerga o material das coisas, você está tendo uma ação para você, na tua cabeça consciente, de que você não se esconde de Deus, que você está aqui. Agora eu perguntei há pouco, como que a gente se esconde de Deus sem se esconder de Deus? Então a prova é, você está aqui, mostrando e provando para você que você está aqui com Deus, mesmo não concordando com as atitudes que Ele tomou em relação à tua vida, tá? Como fica o coração? Como explicamos ontem, não vou repetir, mas como fica o coração de uma pessoa que se sente injustiçada por Deus? Você vai estar aqui, mas você estará prestando culto ao nome do Eterno? Não, você está aqui, está ouvindo, mas é muito provável que entrou aqui e saiu aqui. Por quê? Está triste, está aborrecido. Você não concorda porque Deus permitiu que coisas ruins chegassem na tua vida. E ninguém faz um exame de consciência para poder pensar assim: por que estas coisas aconteceram a mim? Eu toquei no assunto, nós vimos lá 10 provas que Deus trouxe para Abraão. E a gente citou assim: as pessoas olhando para ele iriam dizer: poxa, mas Deus está com esse homem? Parece que não, porque esse homem tão abençoado, aonde ele chega, acontece desgraça. Chegou naquela terra, começa a fome. Ah, será que foi Deus mesmo que mandou ele sair então lá da terra dele? Para ele vir passar fome aqui? Aí ele sai dali para fugir da fome, chega no Egito, pega a mulher dele. O faraó pega a mulher dele. E então é uma sucessão de coisas. E a 10ª e a mais grave de todas: Abraão, teu filho está aí vivo, está bonitão, então agora eu quero que você entregue para mim. Em algumas literaturas fala que Isaac tinha 25 anos, José fala 25. Nas outras literaturas coloca que ele tinha 33 a 35 anos de idade. Então 33 a 35 anos de idade, ou que seja 25, é uma pessoa senhor de si, muito bem consciente, que quando você amarra no altar um homem de 25 anos, ele sabe muito bem o que vai acontecer. E o mérito dele é quando ele diz ao pai: pai, amarra bem forte, para que eu, naquele desespero de você tentar defender a sua vida, eu não me solte aqui e atrapalhe
o culto ao Eterno, tá? Então é uma cadeia de acontecimentos que você vai percebendo que o Eterno, ele está sempre olhando no meio de todo mundo. Ele olha para você e enxerga você. Eu sei que falei bastante coisa, você já deve ter se perdido aí, mas eu comecei a explicar essas coisas para você compreender que na situação que você passa hoje, na situação que aquelas moças passavam, na situação que o povo passava e que Pinhas passava, veja que a atitude de cada pessoa chamou a atenção de Deus. E Deus olhou para a atitude dessas pessoas. Com as moças, Deus vem e estabelece a partir de então, pela atitude delas, uma lei, graças ao comportamento delas. E se elas não tivessem chamado a atenção de Moisés, não tivessem lutado pelo direito? Então veja só, há momentos em que você deve questionar a Deus o porquê de uma lei? Sim, há momentos que você pode questionar. Então você não pode achar que tudo a gente deve aceitar em bel prazer. Não, tem situações que você pode, mas qual delas? Se você não sabe qual delas, ore ao Eterno, sempre. E assim, pela ação de Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, você vai ter paz no coração para manter um comportamento de permanecer no meio do povo de Deus. Mas permanecer, como eu dei exemplo, de você estar aqui e achar que está permanecendo, não, o coração tem que estar em paz. Tá certo? Não é uma coisa assim fácil. É fácil para compreender enquanto eu estou falando. Mas a gente não deve compreender aqui na cabeça, a gente deve viver. E a grande questão é, todo mundo fala, será que Deus de fato está olhando para mim? E se Deus está olhando para mim, a gente pensa assim, se Deus está olhando para mim, logo todas as coisas me irão bem. Mas você vê os exemplos, muitos que foram varões e mulheres de muita valia para Deus, a vida deles foi tudo um mar de rosas? Não. Tem a ver também com o próprio comportamento de cada pessoa? Sim. Então tem o planejamento de Deus, tem aquilo que Ele escolheu como missão para você e você concordou com essa missão. Tem as atitudes que você toma em muitos momentos que está fora daquele plano de Deus. Tem a forma como com as nossas palavras a gente atrai as coisas para nós, alterando o curso do Eterno. Entendeu? O principal é que você observe nessas histórias que é verdade, que Deus olha para você e te enxerga. Se você ficar com essa ideia, olha, eu sou importante para Deus, em que ponto? Você pode pensar assim, mas em que eu sou importante para Deus? Não sirvo para nada, não tenho feito nada. Ô Neco, faz um favor para mim, a porta da esquerda, puxa uns 15 centímetros aí, que o reflexo daquele carro está bem aqui no meu olho. Aí deu. Olha que alívio. Uma coisa é a gente chamar a atenção de Deus para querer ganhar favores, ou chamar a atenção de pessoas. Não vai funcionar. Eu não estou falando que você tem que chamar atenção para receber influência. Você tem que viver a tua vida para o Eterno. E nesse viver, nesse sentido, a gente nem precisa chamar atenção, porque Ele já olha. Se quiser entregar aí, pode entregar. Tá? Não tem problema não. Então, gente, chamar atenção é no sentido, poxa, o fato de você ser uma pessoa, ser existente, estar servindo ao Eterno, você tem que ter essa consciência, que Ele olha para você. A partir do momento que você tem essa consciência que Ele olha para você,
Aí você vai ter paciência de viver a sua vida tendo a certeza que Ele olha para você. Mas se você andar da forma que as pessoas andam, de uma forma geral, segundo a prática da materialidade do mundo, materialidade, não estou falando de dinheiro material não, estou falando materialidade porque as coisas são físicas, de você estar ligado com o mundo que você percebe ele como existente. E quanto mais esse mundo se torna existente para você, mais distante de Deus você fica, porque você vai tocar a Deus com atitudes espirituais, tá? Então você tem que passar dessa questão nefesh, que está ligado com essas coisas materializadas, e entrar para aquele momento emocional. Então aqui no emocional você tem o fator psicológico que já joga contra as pessoas. É aqui que as pessoas geralmente caem, e elas não avançam para ter um encontro no sentido espiritual com Deus. Por isso que, estando nesse sentido, chamando a atenção de Deus, não interessa se você está sendo provado ou se você não está sendo provado. O que interessa é que você tenha certeza que o Eterno, Ele olha para você, e Ele vai atentar para aquilo que é importante para você. Um exemplo, as 5 filhas, elas, por que essas coisas acontecem? Vamos perguntar. Chegou em Moisés, não sei como é, vou perguntar para o Eterno. E o Eterno então respondeu segundo uma necessidade pessoal, tá? O próximo ponto importante vai ser, eu estava lendo no Midrash isso, vai ser quando Moisés, ele recebe o comando de Deus para fazer guerra contra os midianitas, para vingar o nome de Deus contra essa nação que foi tão terrível. Aqui acontece uma coisa interessante. Há mandamentos do Eterno que foi dito que antes de sair para guerrear com alguém, você tem que primeiro tentar um acordo de paz, tá? Aqui o próprio Deus falou, reúne o exército e sai. Ou seja, Ele não deu direito para que aquela nação entrasse com um acordo de paz. Por quê? Porque Deus estava analisando a atitude, eles não mereciam um acordo de paz. Só que por outro lado, seria a última batalha de Moisés, porque aqui ele ficou sabendo que ele iria morrer. E quando ele percebe que ele vai morrer, ele ora para Deus e pede para que Deus estabeleça o seu sucessor. Só que para ele tinha certeza que o sucessor dele seria um dos filhos. Não é assim que a gente sempre... Alguém aqui iria trabalhar e construir a sua herança, ao invés de ficar para o teu filho, você deixa para um sobrinho, ou para o filho da vizinha, ou para um amigo? É comum isso? Não, o comum é você tentar no bem de quem? Achando que vai ter uma cadeia sucessória daquilo que você fez. E aí Deus fala assim, eu já estabeleci o teu sucessor, e este teu sucessor é uma pessoa melhor do que os teus filhos. Você imagina a cara dele, porque ele tinha certeza, ele contava que a sucessão seria um dos filhos ocuparia o lugar, e Deus fala, não será nenhum dos teus filhos. Não que os teus filhos não sejam pessoas boas, mas há gente aqui no meio do povo que é melhor do que os teus filhos, e tem um que ele nunca se ausentou do estudo de Torá, estudou Torá com você de dia e de noite, e o nome dele é Yoshua. Não é Yeshua, hein? Yoshua, Josué. Ele será o teu sucessor. E o Midrash relata que Jacó já sabia disso em espírito de profecia,
porque quando ele abençoa os netos dele, que seriam os 2 filhos de José, a tribo do Efraim e Manassés, ele abençoa estes 2, dizendo que Deus deveria multiplicá-los como os peixes no rio. E Josué, ele tinha vou chamar bebido para você entender, como peixe, tá? E justamente isso está relacionado pelo fato do estudo de Torá. Então, Deus olha para Moisés, vê a aflição dele e fala: não será o teu filho, será Josué. E o que Moisés faz? Na sequência da história do Midrash, ele vai relacionando fatos da vida e vai dizendo que, na verdade, Moisés perdeu a condição sucessória. Olha, eu comecei hoje dizendo sobre a humildade dele, e agora eu vou falar algo que vai contradizer isso, para você ver como que a nossa vida é assim. Então, de um ponto de vista, você percebe muito grande a humildade dele, mas agora eu vou apresentar um fato que agiu como se ele não fosse humilde, embora ele é reconhecido como o homem mais humilde que existiu. Então, o mesmo que eu falei ontem, quando ele recebe a visitação de Deus naquela sarça ardente, e Deus usa a voz do pai dele, e quando Deus fala: não, eu não sou seu pai, mas eu sou o Deus do seu pai, e começa a conversar com ele, explicando e falando que ele seria alguém que se apresentaria no Egito aos hebreus, ele usa que expressão? Moisés fala assim: eles não vão me receber. Quando ele usa essa expressão, que eles não vão me receber em nome de Deus, ele falou Lashon Hara contra o povo. Então, naquele momento, os sábios explicam pelo Midrash que ele perdeu o direito de que os filhos avançassem. Em contrapartida, Aharon, assim que inaugurou o tabernáculo, no 8º dia, ele perde os 2 filhos. De 4, ele só fica com 2. Nadav e Avihu morreram. Tá? Agora você vai ver o neto deste mesmo Arão. O neto dele quem é? Pinhas. E Pinhas ocupou que parte que ficou faltando em Arão? A parte dos 2 filhos que morreram, aquele vazio. Então Deus olha e agora coloca Pinhas ali, completa o sacerdócio. E além disso, Deus está fazendo justiça numa cadeia sucessória. Então, vale a pena os teus atos? Vale. Agora eu não estou me recordando aqui em linha cronológica se Aharon já estava morto aqui. Eu acho que ele já estava morto. E Miriam já tinha morrido, que nós já vimos. Então, veja só, como ensino didático, vamos pensar assim: se ele já estava morto, ele viu que Deus ligou de volta o sacerdócio dele? Não viu. E ele para manter aquela vida com Deus, ele precisava enxergar que Deus faria isso para ele? Não. Então é aqui que eu quero que você entenda. Essa questão da materialidade, você quer viver a tua vida sempre querendo ter explicação para você ver que vai acontecer. E a verdade é que aquilo que você tem com Deus, você não precisa ver acontecer. Ele se manteve fiel a Deus, independente dele entender se Deus iria compensar a vida dele lá na frente ou não.
Mas, novamente, Deus não olha individualmente cada pessoa e Ele sabe muito bem recompensar os atos individuais de cada pessoa. Então, aquilo que você faz de bom na tua existência para Deus, saiba uma coisa: você não está fazendo apenas para você. Você não deve fazer pensando nos outros, você tem que fazer pensando no relacionamento entre você e Deus, o melhor. E esse melhor que você faz, sem que você tenha noção, você está fazendo para o mundo existente da época, e você não tem noção o quanto que você está fazendo para gerações futuras. Não é interessante essas coisas? Novamente, isso faz com que quebra aquela questão tempo-espaço. Essa questão de cronologia, essa questão de você viver apenas para o aqui, agora. Nem a tua vivência, ela é só relacionada para o tempo atual. E o tempo atual que eu estou chamando é simplesmente aquilo que você vê. Se você andar somente por conta daquilo que você vê, você não vai conseguir avançar para conhecer coisas mais profundas com Deus. Você pode ouvir falar do ensino de Deus, mas é melhor só ouvir falar ou é bom ter a experiência de entrar nesse mundo? Tem outro detalhe que eu quero explicar aqui. Aqui eu só vou falar, não vou explicar. É dito também pelos sábios que Pinhas não morreu e que Pinhas viveu na vida de Elias. Elias morreu? Elias não morreu. E é dito que estes dois, ou no caso seria a mesma pessoa, eles são um anjo no céu. E de tempo em tempo, os sábios recebem a visita de Eliahu, que é Elias. Por exemplo, o Zohar, que foi dado a Shimon Bar Yochai, ele diz que quem apareceu para ele toda noite durante 13 anos ensinando todas essas coisas foi Elias. Os rebes diversos que existiram, a grande maioria, se não todos eles, recebem a visita de Eliahu. Tá? O que a gente aprende daqui? Valeu a pena? E tem um detalhe. Pegando o Novo Testamento, Jesus fala que o Messias não viria antes que Elias tinha que vir primeiro. No ensino evangélico, você aprendeu que Elias, essa palavra que diz que Elias vinha primeiro, você aprendeu que Elias, nesse sentido, seria João Batista, como um tipo de Elias, que veio na frente anunciando Jesus. Mas a verdade não é isso. A verdade é que Pinhas, Elias, Moisés, está tudo relacionado com a vinda do Messias, porque é eles que vão chefiar o povo judeu. Uma das coisas que Deus pensou em Moisés não entrou na terra, não foi somente por aquele pecado que ele feriu a rocha. Aquilo lá, Deus precisou de um artifício que fosse materializado, que ficasse como um fato concreto. E o fato concreto iria receber o nome, ele pecou. Mas você acha que um homem na santidade de Moisés, naquilo que a gente pensa como homem, que a gente coloca tamanho de pecado, essa ação dele teria sido um pecadinho, isso seria suficiente para tirá-lo da entrada, de chefiar o povo a entrar na terra prometida? Humanamente falando, você fala, de maneira alguma. Mas a honra dele entrar com este povo, comparado a tudo que ele foi com Deus, para Deus, isso não é honra. A honra para Deus é quando o Mashiach voltar, aí sim ele será conduzido para ir à frente do povo. Isso para Deus que é honra. Novamente, o que Deus está olhando? Individualmente, a tua atitude. Então, resumo do ensino de hoje: a sua ação
ela não é governada por Deus apenas no aqui e agora, mas ela avança gerações. E você não precisa ter a certeza, Deus não precisa te falar que uma geração sua lá na frente vai ser um grande homem ou uma grande mulher, justamente para compensar o que você fez hoje. Ele não precisa te falar isso, porque você não tem que viver para receber recompensa, você tem que viver por amor ao nome dele. E como ele recompensa aqueles que vivem por amor ao nome dele, ele age na história. Entendeu? Por isso que eu expliquei estas coisas. Tá? Então aqui eu acho que a gente pode parar, que eu já contei bastante história, e o principal que eu quero que você pegue é isso. Ele está olhando para você. Isso é uma verdade. E a decisão está na tua mão. Se você se contentar simplesmente com a tua vidinha, se é uma vidinha muito boa, vidinha no sentido, o curso da vida, está muito bem assim, amém, sirva a Deus da melhor maneira possível. Mas se alguma coisa acontece e você quiser questionar a Ele, você deve questionar a Ele não com o coração rebelde. Você não deve questionar a Ele no sentido, Moisés não questionou a Deus com o coração rebelde. Poxa Deus, depois que tudo que eu fiz, eu não servi para ser pai, para construir o mesmo tipo de relacionamento que eu tive contigo, que os meus filhos também tivessem, para que fossem os sucessores? Ele poderia questionar isso a Deus, e ele não questionou. Simplesmente quando Deus disse a ele, eu já encontrei o sucessor, vai ser Josué, não será nenhum dos teus filhos, porque nesse sentido ele fez muito mais do que os teus filhos. Ele então, portanto, é escolhido. Tá? Ele foi rebelde? Não, ele estava conversando. Então você tem todo o direito de conversar com Deus. E quando você conversa com Deus sem o emocional junto, porque se você levar o teu emocional junto, você vai falar, poxa Deus, por que isso? Por que eu não tenho uma casa? Por que eu casei e me separei? Por que eu tinha vontade de criar o meu filho comigo e eu tive que criar o meu filho separado? Por que eu tive tantos filhos e morreu tantos? Por que eu tive um carro que eu queria e bati aquele carro e perdeu aquele carro? Por que não sei o que, por que aquilo outro? Se você chega com o coração emocional, você não tem relacionamento com Deus. Você vai entrar na presença dele só para, com o dedo em riste, só para, por quê, mas isso é relacionamento? Agora, se você entra dominando a tua carne, materialismo, dominando o teu emocional, você vai encontrar Deus como? Em espírito. E tem um detalhe, quando a gente está em espírito, muda a nossa percepção de Deus e muda a nossa percepção de existência aqui na Terra. Então o que acontece aqui deixa de ter validade, sabe por quê? Porque quando você está em espírito, você sabe o histórico da tua vida completa. Aí sim, você vai poder questionar Deus, mas não envolvido com o emocional, no interesse de realmente de fazer justiça ao nome de Deus. 2 mandamentos básicos que nós vimos aqui: viver pelo nome do Eterno, manter o nome do Eterno, e não viver cometendo Hilul Hashem, que é colocando o nome de Deus em evidência, no sentido negativo, vergonha ao nome do Eterno. Essas duas coisas. E se você age com o teu emocional, você vai envergonhar Deus. E mesmo achando, você vai falar assim, não, eu sou uma pessoa que eu tenho liberdade, eu vou conversar com eles, eu tenho liberdade para falar as coisas na cara dele. Desse jeito, isso é Hilul Hashem. Ele vai olhar para você e vai dizer, olha, você tem sido uma vergonha pelo meu nome. Mas quando você apresenta a ele que você passou por cima do teu Yetzer Hará, dominou o sentido material das coisas, você passou por cima daquilo que seria um sentimento natural do aqui e agora, as emoções, então você se encontra num nível que você pode se relacionar com Deus, porque em espírito é muito diferente do conhecimento que nós temos aqui em terra.
E aí sim você vai poder exaltar o nome do Eterno. E aí Ele pode recompensar as tuas gerações. É por isso que nós vimos ontem, quando Deus fala, pela primeira vez Ele diz: vocês têm Abraão como vosso pai. Então a nação dos judeus vem colhendo frutos como recompensa a Abraão, daquilo que Abraão fez. E se você enxergar a tua vida daqui para frente, você não teria interesse que, ao invés de marcar o teu nome na história como placa de rua, nome de praça, como nome de um banco, como isso e aquilo, que as pessoas se matam para ter evidência aqui, não seria muito mais vantagem você, num histórico espiritual, você ter uma linha de sucessão ao longo do tempo, em que Deus vai recompensando pessoas nessa geração genealógica, e você vai estar vinculado, porque você pode estar sendo abençoado assim por causa de pessoas lá atrás que também pagaram o preço. Então vale a pena. É aqui que vale a pena, de fato vale muito a pena. Nos exemplos que nós vimos, foi Aharon perdeu os 2 filhos, Deus o recompensa no neto dele, Pinhas. E Pinhas está associado ao profeta Elias. E o Elias não morreu. E Elias está relacionado a todo o ensino que se tem hoje na terra, está relacionado também com o profeta Elias. Tá? Então eu acho que é aqui que vai mudando o nosso sentido, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. E nessa condição, você vai ter uma certeza. Ninguém precisa falar para você que você é importante para Deus. Você sabe que você é importante para Deus. Aí, em que você é importante para Deus? Simplesmente você tem que saber: eu sou importante para Deus. Você não precisa buscar na materialidade, porque tudo que você vai querer buscar na materialidade, você fica preso no teu Yetzer Hará. Entendeu? Então é para a gente deixar Yetzer Hará, deixar questão emocional e simplesmente viver. Usando uma palavra lá do Novo Testamento, é viver deste mundo como se dele não fôssemos. Ou numa outra palavra, viver neste mundo sem que os nossos pés toquem a terra. Esse é o sentido verdadeiro da história lá do Novo Testamento. Tá bom? Então podemos parar nesse ponto.